Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 447, na época em que Paulo está preso em Cesareia, aguardando os seus acusadores de Jerusalém, frente ao procurador Félix. Então, Félix, procurador da Judéia, 52 a 60 depois de Cristo, e seu irmão Palas, personagem ainda mais importante, eram gregos libertos que haviam pertencido a Antônia, mãe do imperador Cláudio. Palas fora o seu favorito todo-poderoso, ocupando o cargo de primeiro-ministro durante o reinado de Cláudio e nos primeiros tempos de Nero. Graças ao irmão, Félix fez uma carreira brilhante, mas a sua origem servil revela-se com certa frequência. Tácito afirma que era cruel e sensual e que exercia, abre aspas, poderes de rei com alma de escravo, fecha aspas. Ora, reprimia o banditismo dos sicários, ora servia-se deles para suas baixas vinganças. Por exemplo, quando mandou matar o sumo sacerdote Jonatas, que lhe recriminava excessiva severidade contra os judeus. A alta consideração de que gozava o seu irmão assegurava-lhe a impunidade. Suetônio chamava-lhe o homem das três rainhas. Num primeiro casamento, unira-se a uma neta de Antônio e de Cleópatra, e a que agora partilhava do seu favor, Drusila, de 17 anos de idade, era filha do rei Herodes Agripa I. Com a ajuda do mago Simão, de Chipre, tinha conseguido subtraí-la ao seu marido, o rei Aziz de Emessa. Era diante desse edificante casal que Paulo ia agora comparecer, e era com eles que deveria manter penosas relações durante 2 anos. Edificante casal, né? Que é a ironia do padre Rosner, né? Paulo e Félix e Drusila. O irmão de Drusila, Herodes Agripa II, que veremos mais tarde de visita a Festo, acompanhado de sua irmã Berenice, fora educado na corte imperial de Roma desde que seu pai morrera tão horrorosamente. A morte do pai do Herodes Agripa é relatado no capítulo 12 dos Atos, versículo 20 a 23. Como naquela época ainda era menor de idade, Cláudio, que lhe confiou o reino do pai, mas apenas o principado, não lhe confiou o reino do pai, mas apenas o principado de Calcis, no Líbano. Com a anuência de Nero, Herodes aumentou seus domínios pela anexação de algumas províncias da Palestina do Norte e da Transjordânia. E Berenice passou a viver à sua custa, depois de algumas aventuras matrimoniais, gozando da mesma reputação de uma Lucrécia Borgia, pela sua beleza, pelos seus vícios,
talento e amor, à ostentação e ao luxo. Depois da destruição de Jerusalém, manteve relações de caráter duvidoso com o general Tito. A destruição de Jerusalém que vai acontecer nos anos 70, né? Depois da destruição de Jerusalém, manteve relações de caráter duvidoso com o general Tito, que teve de separar-se dela quando se tornou imperador, e o escândalo da sua ligação com uma judia passou a afetar demasiado a sua reputação. A partir daí, Berenice desapareceu entre as sombras do esquecimento, enquanto a sua irmã, Drusila, encontrou a morte por ocasião da famosa erupção do Vesúvio. Paulo encontrava-se, pois, no cárcere, no célebre Palácio de Herodes, testemunha de tantas tragédias. De noite ouviam-se pelos corredores os suspiros da famosa Mariamne, assassinada por Herodes juntamente com todos os filhos. Durante as noites de insônia, o velho tirano errava pelas salas, chamando pela sua esposa bem-amada, que matara num acesso de ciúme. Também foi à volta dos muros dessa cidadela que os judeus acamparam para suplicar ao procurador, com gritos e lágrimas, que não desse andamento ao seu plano de profanação do templo, erigindo nele a estátua de Calígula. Aqui se situa a primeira cena descrita por Lucas, a da instrução do processo. Alguns dias após a chegada do apóstolo, o sumo sacerdote Ananias apresentou-se em Cesareia, rodeado de um grupo de anciãos e acompanhado por um advogado romano, cujo nome, Tértulo, denunciava a sua condição de antigo escravo. Era um principiante inexperiente, um daqueles que iniciavam a sua carreira, ocupando-se da defesa dos aborígenes, palavra entre aspas aqui, das províncias. E essa inexperiência manifestou-se logo no começo do discurso. Seguindo os cânones da escola, principiou por uma longa adulação grosseira e desajeitada. O sumo sacerdote deve ter reprimido um sorriso ao ouvir o seu advogado proferir mentiras tão grosseiras como esta. Abre aspas. Pela tua autoridade é que nós gozamos de muita paz e pelas tuas providências se tem reformado muitas coisas. Nós o reconhecemos sempre e em todo lugar. Ó ótimo Félix, com toda gratidão. Fecha aspas. Na realidade, Félix foi um dos procuradores mais detestados pelos judeus, que 2 anos mais tarde lhe demonstraram perfeitamente o seu ressentimento, acusando-o em Roma de ter conduzido mal os negócios públicos e levando Nero a exonerá-lo. A acusação constava de indignas ofensas e de más interpretações. Dizia-se nela, primeiro, que Paulo era um revolucionário perigoso para a segurança do Estado, e por essa razão, culpado do crime de sedícia, isto é, de alta traição. Segundo, que era o chefe de uma seita não autorizada e por isso culpado do delito de religio ilícita. Terceiro, que tinha tentado profanar o templo e assim infringira a lei romana. Cada um desses delitos era punido com a pena de morte pelo direito romano. Félix tinha demasiada experiência para não descobrir
o jogo daquele diletante ávido de sangue. E não lhe prestou a menor atenção, porque sabia muita coisa acerca desses veneráveis senhores e do seu magnífico sumo sacerdote. Sem demora, voltou-se para Paulo e quis saber o que este tinha a dizer. Pondo-se de pé, com as mãos algemadas, Paulo conquistou imediatamente a atenção do tribunal. Era tido por mestre na arte de tratar com as pessoas e de se adaptar aos lugares e às circunstâncias. Falou com sabedoria e colocou o assunto no seu devido lugar, voltando a trazê-lo para o campo do direito religioso. Disse que empreendia com confiança a sua defesa, porque o procurador era juiz sobre o seu povo há muitos anos. Isto é, conhecia muito bem essa gente. A seguir, refutou a acusação ponto por ponto, insistindo no fato de que não era infiel à religião de seus pais, que culminava na fé no Messias. Bem ao contrário, do seu ponto de vista religioso, diferente da dos saduceus e a forma cristã do seu culto, situavam-se plenamente no terreno da lei e dos profetas e derivavam do conteúdo tradicional e revelado do Antigo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento formavam uma unidade dogmática. Do ponto de vista do direito romano, a doutrina relativa à ressurreição movia-se assim dentro das fronteiras do judaísmo, religião protegida pelo Estado. Desta forma, não se podia acusar o apóstolo de ter favorecido uma religião ilícita. O Estado romano, aliás, não fazia grande caso das divergências de opiniões dentro da religião judaica, como vimos no caso do procônsul Galião. Essa defesa de Paulo foi a primeira apologia oficial do cristianismo perante o poder romano, ou perante o poder temporal, né? Muita gente já morreu por fazer essa apologia diante do poder temporal, mas esse aqui é o primeiro, né? Os primeiros cristãos firmaram-se nesse ponto de vista e durante muito tempo ninguém os importunou junto dos tribunais romanos, que concordaram com esse raciocínio. A diferença essencial entre o judaísmo e o cristianismo não era levada em conta juridicamente e foi só mais tarde, por volta do ano 65, quando as autoridades souberam, por intermédio dos judeus, que o fundador do cristianismo tinha sido crucificado por se ter oposto a César, que a justiça do tempo de Nero, talvez por influência de Popeia, prosélita e amiga dos judeus, começaria a perseguir os cristãos. Mesmo assim, o ponto de vista jurídico de Roma acerca do cristianismo não mudaria definitivamente senão no tempo de Domitiano, resultando daí as primeiras perseguições sistemáticas. Quando João escreveu o seu evangelho, em torno do ano 100, já não tinha razão alguma para ocultar que Jesus fora crucificado como suposto inimigo de César. João 19, versículos 7 a 16. Pelo contrário, sabê-lo só serviria aos cristãos como um grande consolo. Interiormente, Félix foi obrigado a dar razão a Paulo, já que, devido à sua longa prática administrativa na Judéia e por estar unido a uma judia, conhecia melhor as dissensões religiosas dos judeus do que um funcionário romano médio. Deveria, pois, ter pronunciado a sentença de absolvição, mas não o fez, em parte por temer
uma vingança dos judeus, pois tinha um temperamento semelhante ao de Pilatos, em parte por cobiça, para tentar extorquir dinheiro de Paulo. Segundo o direito provincial romano, o procurador tinha o direito de decidir se a prisão preventiva continuava ou não a ser necessária para proteger o prisioneiro. Pronunciou-se pela afirmativa. A pretexto de obter maiores esclarecimentos de Lísias, concluiu a sua deliberação pelo termo técnico amplius, que significava, abre aspas, o litígio fica adiado, a fim de se proceder a um inquérito complementar. Fecha aspas. Lísia não compareceu, como é evidente, e os judeus acharam melhor não mexer mais no assunto. Félix determinou que a custódia militar do apóstolo na fortaleza fosse aliviada tanto quanto possível. O prisioneiro poderia passear livremente no interior da cidadela e receber visitas à vontade. Mas a injustiça dessa prisão sem julgamento deve ter-lhe pesado duramente. Lucas descreve-nos uma segunda cena da estada de Paulo em Cesareia. Segundo parece, o cristianismo nascente, ainda rodeado do atrativo da novidade e de um conhecimento muito vago, fornecia à alta sociedade uma interessante matéria de conversa. Não é raro que semelhantes meios se interessem por tédio ou curiosidade, por novos sistemas filosóficos ou por religiões da moda, satisfazendo assim a sua nebulosa necessidade metafísica. Sempre foi assim, né, gente? Essa alta sociedade se interessar por essas coisas, né? Coisas novas, sistemas filosóficos novos. Aqui no Brasil, isso se rebaixa muito, né? Nós temos sempre, é curioso esse nosso país, nós temos sempre aqui uma curiosidade por fenômenos do espiritismo, né? Por curandeiros, né? Nós temos sempre nós temos os nossos curandeiros de preferência, né? Nós tivemos ao longo do tempo, né, o Chico Xavier aqui em Minas teve muitos curandeiros famosos, né? Eu lembro de vários nomes aqui. E finalmente, no mundo, digamos assim, mais de alta classe, né? O nosso exemplo mais recente é o tal lá do João de Deus, né? Cada vez mais se descobre coisas horrorosas a respeito desse indivíduo, né? Mas, enfim, Paulo era uma atração, né, para a alta sociedade, né? E ele era acessível, né? Porque estava preso, estava lá à disposição, né? À volta dos procuradores das províncias, costumava reunir-se todo um enxame de literatos de ocasião, filósofos, gourmets da poesia, cantores, atores e mágicos de conformidade com o gosto romano. Não é diferente hoje, né? Vocês vejam que coisa interessante, né? Que ele fala, as expressões que ele usa aqui podem ser aplicadas a muita gente hoje, né?
por exemplo, literatos de ocasião, né? Esses escritores que aparecem, né, como grandes escritores que não escrevem nada que preste, né? Transformaram até Chico Buarque em grande escritor, né? Qualquer moça devassa que escreva um livrinho de qualquer coisa também tem grande sucesso, né? Gourmets da poesia, que coisa incrível esse termo, né? Cantores, atores e mágicos. Veja essa superficialidade, né, dessa classe, né? Ela sempre gira em torno disso, né? Também Drusila parece ter mantido uma corte do mesmo gênero na sua qualidade de esposa do governador, de mulher culta e amante da música. Alguns manuscritos sírios indicam que as numerosas conversas de Félix com Paulo foram devidas à iniciativa da sua mulher. Como judia, esta certamente desejava conhecer esse homem tão célebre na sua nação, cujo nome ecoava já por todo o mundo oriental. Era filha de Herodes Agripa, que tinha querido ferir a nova religião nas pessoas de Tiago Menor, né, e de Pedro, e sobrinha de Herodes Antipas, que fizera decapitar João Batista. Poderia ela sentir-se feliz na situação em que se encontrava? Não suspiraria a sua alma feminina por algo mais do que as carícias de um devasso, por aquele misterioso conhecimento que tornava o pobre prisioneiro tão alegre? A alma feminina está frequentemente repleta de intuições, e Drusila, sem dúvida, quis penetrar esse segredo e ouvir Paulo falar da fé em Jesus Cristo. Como resultado, Félix, no regresso de uma missão de serviço com a esposa, organizou no salão de festas da cidadela um serão no qual Paulo devia falar do cristianismo. Todos tinham ouvido referências às forças espirituais de que o apóstolo dispunha e provavelmente saberiam do incidente ocorrido na corte de Sérgio de Chipre. O serão podia, pois, tornar-se interessante. A palavra interessante está até entre aspas aqui, né? Em resumo, era uma situação análoga à de Jesus diante de Herodes. Vocês lembram do contato face a face, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo com Herodes, né? E, sobretudo, quando eu lembro dessa situação, eu lembro do silêncio de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um silêncio aterrador, né? Jesus ficou calado, né, diante de Herodes. Enfim, terrível, né, o silêncio de Nosso Senhor. Deve ter custado a Paulo apresentar-se como objeto de curiosidade a essa sociedade decadente. Mas o apóstolo queria ganhar almas. Sentia-se embaixador de Cristo. E, em nome de Cristo, devia exortar os homens a reconciliar-se com Deus. Aqui ele cita 2 Coríntios 5, versículo 20. Conhecia a fundo essa classe social
semi-judaica, semi-pagã, pois tinha contato com ela na Grécia, tinha tido contato com ela na Grécia, em Éfeso e em Tarso, e sabia muito bem quais eram os seus pontos fracos. Por isso, depois de ter falado das provas históricas da fé, da maravilhosa vida de Cristo, das aparições do ressuscitado e da sua própria experiência, deu um rumo inesperado ao seu discurso e dirigiu a atenção dos ouvintes para as consequências práticas do cristianismo no campo da moral, a retidão interior, o domínio das paixões e a responsabilidade perante o juízo vindouro. Aludiu aos extravios do instinto sexual entre os pagãos como consequência do extravio religioso, falando de modo muito claro e desembaraçado ao julgar pelo que escreve na Epístola aos Romanos. E a seguir traçou com cores apocalípticas o quadro da vinda do juiz. Félix sentia-se sobre brasas. Mostrava-se inseguro, mudava de cor, olhava disfarçadamente para a amante, que com grandes olhos de menina curiosa via os olhos do profeta brilharem com um santo ardor. Não sabemos o que se terá passado na alma da jovem. Paulo não lhe dirigiu qualquer palavra dura, porque sabia que ela era a seduzida. Aliás, o apóstolo sempre se mostrava respeitoso com as mulheres e, quando acusava, costumava acusar os homens. Mas quanto a Félix, sabemos muito bem o que sentia. Atemorizado. Tremia de medo e tinha razões para tanto. A sua consciência sobressaltou-se e diante dela reviveram tragicamente todas as sombras sangrentas do seu passado, as vítimas dos seus crimes, da sua sensualidade, da sua cupidez, o sumo sacerdote assassinado, as mulheres seduzidas. Isso aqui tudo é, na verdade, obviamente, né? O que o padre Rosner imagina, né, que tenha passado, né, com muita sabedoria, ele imagina, né? Porque ele, como padre, né, conhece muito bem a consciência do pecador, né? No entanto, Paulo não evocou as deusas pagãs da vingança, as eríneas, que torturam as almas sem as corrigir. Deixou falar a afetuosa voz de Deus e chama a penitência no íntimo da alma. Félix chegou a estar prestes a render-se à graça de Deus, mas voltou atrás. O arrependimento e a penitência não são emoções agradáveis, sensações teatrais ou excitações trágicas, mas realidades ásperas e duras que não correspondiam aos gostos do romano. Alegando qualquer pretexto de indisposição, de fadiga ou de aborrecimento, interrompeu a sessão e comunicou a Paulo que o ouviria com gosto noutro momento mais oportuno. Mas esse momento mais oportuno nunca chegou.
Não é raro que as pessoas cheguem a vislumbrar Cristo e a vida espiritual, mas deixem a oportunidade de lado, à espera de um momento mais oportuno, em que se sentiam mais bem dispostas. Mas na medida em que o adiam, cada vez se torna mais improvável que esse momento oportuno chegue, pois cada recusa endurece mais o coração. Nenhum gelo é tão duro como aquele que se derrete ligeiramente à superfície e de novo congela quando o sol se põe. Essa metáfora é muito legal, né? Do gelo que se derrete na superfície e depois se congela, né? Quem já viveu ou já visitou, né, países frios sabe muito bem do que ele está falando, né? Porque depois, quando a neve cai, ela é muito fofinha, não é? Mas quando ela derrete um pouquinho e depois ela recongela, ela vira uma coisa muito dura, muito escorregadia, inclusive, né? E aqui a gente vê também o sopro da graça de Deus, né? O quão leve é esse sopro, né? O quão tênue é o efeito desse sopro de graça, né? Quando ele atinge uma pessoa, né? E a gente fica pensando, né, que essa graça que Félix teve, né? Imagina, né? Imagina um homem poderoso como esse, né, ter a graça. Um homem poderoso, devasso, criminoso, né? Ter a graça do contato com Paulo, né? Quer dizer, claro, Deus Todo-Poderoso estava nesse momento preocupado com a salvação da alma de Félix, né? E a gente fica assim se perguntando, né, por que isso não foi mais forte, né? Por que essa graça não foi mais forte? Deus podia fazer isso, né? Mas Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele nunca quer se impor de forma a tornar impossível que o homem escolha outra coisa senão ele, né? Por exemplo, ele poderia, por exemplo, nessa reunião, promover a cura de alguém que estava na reunião e que estava com a doença. Né? Paulo poderia ter curado alguém, poderia ter feito um milagre, né? Isso talvez fosse uma coisa mais forte, né? Mas Deus não fez, né? Deus é delicado, né? E por isso a gente tem que estar sempre preparado, né, para esses momentos em que a graça sopra, né? Para a gente aproveitar, né? Mesmo na vida religiosa nossa, normal, né? Deus nos dá essa brisa, né? Essa brisa leve que sopra. Ela sopra na vida de todo mundo, né? É quase que uma brisa constante, né? Essa graça de Deus, ela sopra permanentemente, né? E nós temos que estar preparados para senti-la, né? Para deixar que essa graça amoleça o nosso coração, né? Deus está fazendo isso permanentemente com todo mundo, né? Porque Ele quer cativar as pessoas, né? Mas Ele nunca é, digamos assim, impositivo, né?
ele sopra e deixa a pessoa resolver, né? Chamado livre-arbítrio, né? Nós temos essa liberdade, né? De refutar a graça, né? De desconhecer a graça. Foi o que Félix fez, né? Quando Félix abandonou o salão, acompanhado de sua mulher, os demônios da sensualidade e da cupidez já estavam de novo à sua espera, sussurrando-lhe que não voltasse a expor-se a uma situação tão penosa. E Félix seguiu essas vozes, apesar de também não poder recusar-se ao prazer de conversar com um prisioneiro tão cativante. Os conhecimentos que o apóstolo possuía da vida grega, das grandes metrópoles, da sua cultura, a sua experiência de homem viajado, infundiam admiração e respeito no procurador. Também é graça de Deus, né? Ele ser atraído por Paulo, né? Mas o romano não quis ir mais longe. Faltava-lhe ideal e, além disso, era um homem terrivelmente superficial. Por outro lado, fazia de vez em quando discretas insinuações ao prisioneiro sobre o resgate que esperava dele. Também neste caso, por trás do pretenso interesse religioso, espreitava a cobiça, tão característica do paganismo. Pobre Félix. A sua hora havia de soar em breve, pois dentro de alguns meses seria deposto e desapareceria na obscuridade e na vergonha, enquanto a sua jovem e bela mulher pereceria nas lavas do Vesúvio com o filho de ambos, o pequeno Agripa. E aquele médico grego que se sentava num canto, em conversa com o prisioneiro, escreveria a história do covarde e venal procurador romano que os homens hão de ler até o fim dos tempos. Mas os anos de Cesareia não foram de inatividade para Paulo. Ao contrário, estavam repletos de frutos para a igreja. Um homem como esse, que dava tanto valor ao tempo, Efésios 5,16, sabia tirar proveito de todas as situações. Os seus amigos tinham-no seguido até Cesareia e encontravam-se constantemente à sua volta, e a própria saúde do apóstolo chegou a melhorar graças a esse repouso forçado. A sua vida estava agora em segurança, e os sentimentos de rancor que muitos judeus cristãos nutriam por ele tinham se moderado por causa do longo cativeiro a que se via submetido. Nas suas epístolas posteriores não se encontra quase nenhum vestígio do combate que tivera de travar até então. Então, vamos parar por aqui a leitura de hoje. E amanhã a gente continua a descrever. O Padre Rosen vai continuar a descrever aqui esse período, né, de Paulo antes da transferência para Roma, né, onde ele vai ser transferido justamente porque vocês verão, ele apelará, né, para ir a Roma, ser julgado lá, porque ele é um cidadão romano, né? Então, diante dessa condição de cidadão romano, Félix então vai mandá-lo a Roma, né? Tá certo? Então fica só essa
da leitura de hoje, né, esse contato, né, de Félix com Paulo e a oportunidade que ele teve, né, de se converter, né, se converter. E foi uma possibilidade frustrada, né, como tantas, né, como tantas. E a lição para nós, né, de, enfim, ficarmos mais atentos, né, às graças que Deus nos dá. Né? Você veja, essa graça Deus dá a todos, né, até a um tirano devasso, né? Um homem com uma posição de poder temporal muito grande, né? E que deixa de ver o poder espiritual, né, na frente dele. Tá certo? Então eu pergunto se a vocês se há alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Então, diga, Aline. Esse sair da lama, hoje em dia tá muito mais difícil. Antigamente a gente tinha, eu não lembro, na época do pau, tinha mais ambiente mais puro, sei lá. Tinha nada. Que ambiente puro, o cara vivia na esbórnia. Não, sim, mas eu falo hoje em dia assim, eu não sei pra onde correr, onde eu vou, só tem coisa ruim, televisão, mídia, não sei. Hoje em dia tá tão mais difícil. Isso aqui. Mas aqui, na antiguidade, tinha umas coisas também, assim, tinha os banhos públicos, tinha as casas de meretrício, tinha os cultos pagãos, tinham as festas dos deuses devassos, Baco. Não. Antigamente era mais fácil para o jovem não. Do que hoje em dia. Não. Os jovens tinham todas as oportunidades de devassidão, a prostituição, a pederastia, o homossexualismo. Era muito. Tem escola no estado? Não, hoje não. É a mesma coisa, então. Sabe que eu acho que assim, a gente tem uma ideia. Romântica demais. Não é só romântica, não. Essa ideia ela é até perigosa, Aline. Sabe por quê? Porque quando a gente cai, hoje em dia, a gente fala assim, não, mas é porque hoje é muito pior. Não nos iludamos, tá certo? Ser cristão, ser católico, sempre foi muito difícil, porque a sociedade, ela sempre é voltada para o mundo. E o mundo sempre teve um poder sobre nós, um poder, por quê? Por causa dos nossos sentidos mais baixos da alma, né? Sedução forte. E por causa do pecado original, né? A Juliana está assim, hoje é explícito e provocador, só isso. Mas, gente, veja bem, também era explícito, tá certo? Na antiguidade, as pessoas que quisessem ver a devassidão, veria com tranquilidade, né? Tinha templos em que a deusa, as virgens, as tais virgens das deusas, esses templos eram verdadeiros bacanais, tá certo? Assim, por exemplo, o homossexualismo, né, nessa época, era uma coisa avassaladora para o jovem. Sobretudo o jovem mais instruído, né? Sobretudo o jovem mais instruído. Então, assim, a gente vê nos diálogos de Platão isso, 200 e 300 anos antes de Cristo, não é? Então, assim, principalmente na civilização grega, né? A Grécia trouxe muita
muita devassidão para o mundo, gente. Porque quando a gente lembra da Grécia, a gente lembra dos filósofos. Mas a gente não lembra da vida da Grécia. Não tem pessoas mais cultas, não? Não, não, mas veja bem, quando eu falo culto é nesse sentido de hoje mesmo. Essa pretensa cultura. Nós vimos o encontro de Paulo com os tais filósofos gregos. Eram todos superficiais. A filosofia já estava muito decaída na época do Paulo, né? Aliás, veja, a fase de grandeza da filosofia grega foi muito curta. A gente é porque a gente não tem a noção histórica do período das coisas. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles fica concentrado em 200 anos. 300 anos no máximo. Tá certo? Porque hoje a gente estuda a grandeza da coisa. Mas a coisa foi embora. Não, nem havia trivium e quadrivium nessa época. Tá? O trivium e o quadrivium foi uma criação cristã ao longo do tempo. O trivium como tal e o quadrivium só vai aparecer mesmo lá pelo século 7, 8. A Juliana, pois é, quem quisesse ver ia buscar, agora vem até você. Veja o funk pesadão. Só essa distinção, a podridão sempre nos rodeou, isso já entendi. Mas veja o funk pesadão. O funk pesadão, quer dizer, a música, né? Eu concedo, claro, que a tecnologia ajuda muito a gente se envolver com o mundo. Mas veja, Deus, quando nos dá a graça dele, a graça de Deus tem uma coisa interessante também. Ela é proporcionada ao tempo. Ela evolui, a graça de Deus evolui tecnologicamente, sabe? Quando ele nos dá a graça naquele momento da vida da gente, no lugar que a gente vive, e segundo e proporcionalmente às coisas que a gente as coisas que chamam a atenção da gente para o mundo, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o mundo ele sempre envolve as pessoas de forma a tirá-los da vida da graça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou de uma geração que de uma geração não, de um modo de vida que assim, eu lia antes da internet, antes de tudo, eu lia vários jornais por dia. Eu ficava sabendo de tudo que estava acontecendo, de tudo, assim, eu lembro que quando eu ia para a universidade, eu já chegava na universidade assim com 2 jornais de papel na minha mesa. Antes da aula eu lia, ao longo do dia eu lia. Quando eu ia almoçar, eu passava na banca de revista, lembro disso com colegas inclusive, e lia a manchete de todos os jornais lá que eu não tinha comprado, tá certo? Então assim, eu sempre fui uma pessoa envolvida pelo mundo. Quem tem a possibilidade, será sempre envolvido pelo mundo. Eu imagino que na antiguidade, né, haviam as notícias circulavam, os papos aconteciam, as pessoas se encontravam nas tabernas, enfim. Sim, hoje a tecnologia nos dispõe, as coisas são dispostas para nós mais facilmente, mas eu tenho resistência a acreditar assim nessa ideia de que hoje é mais difícil ser católico do que antigamente. Não é. Não é. Ser católico foi sempre muito duro. Muito duro. Eu só concedo uma diferença para nós hoje, dos católicos de todos os tempos, né?
é que a crise na igreja tem um caráter diferente. E que nós precisamos aí ficar muito mais atentos, né? Mas enfim, a Cristina também levantou a mão aí. Salve Maria, professor. Salve Maria. Agora, depois que o senhor falou que ele lia todos os jornais, eu fico até mais satisfeita de contar o que contar aqui, apenas assim. Você era louca como eu. Eu sei disso. O meu negócio era livro, professor. Eu tinha mania de livraria. Então, nessa questão eu queria dar só uma imagem que eu consegui relembrar de um livro muito sem vergonha que eu não indico a ninguém. Era uma coleção chamada As Brumas de Avalon. Não sei se eu já ouvi falar desse livro. Eu tive ela aqui. Eu acho que eu joguei fora, viu? Eu tive esse livro aqui, mas eu acho que eu já joguei fora. Eu joguei fora, mas sobrou um, ficou escondido aqui e está aqui até hoje. Mas para dar um parâmetro, eu acho que assim, das dificuldades da população que não era ainda cristã, o senhor falou há um tempo atrás do Gamo, dos festivais de solstício de inverno e de verão. Sim. Aquilo é uma coisa que estava tão enraizada na cultura. É mais ou menos como se o Calil convocasse todo mundo para um bacanal no parque municipal. Isso. E a gente fosse por dever cívico, por dever de religião, porque se a gente não fosse nesse bacanal... O que eu estou tentando dar é uma imagem de que a devassidão naquela época, ela era uma devassidão de religião e de Estado. Institucional. 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 Então, assim, essa ideia que a gente faz de que talvez fosse mais fácil porque as populações eram mais, digamos, inocentes, elas poderiam ser inocentes no sentido de não ter a ideia da perdição e do pecado original. Mas a dificuldade de conversão devia ser tamanha, porque toda a facilidade para aquela devassidão, ela existia. Existia no culto dos deuses, sacrificar, aquilo era para Deus. Matar uma criança, arrancar um coração, esfolar um inocente, aquilo essa coisa gravíssima era institucional. Era praticamente institucional. Era a prática da civilidade. A prática da civilidade. Agora, professor, nós estamos quites em leitura de porcarias. Não, nós estamos. Eu li Simone de Beauvoir. Também. O relatório Wright. O relatório Wright eu guardei só para lembrar dessa vida minha. Ele está aqui. Eu guardei, é o símbolo. Eu guardei 2 livros dessa época. Eu guardei o relatório Wright e o I Ching. O I Ching. Eu cheguei a quase decorar aquele livro, Cristina. O senhor tinha vareta também? Eu jogava. Eu tinha moedas. Do I Ching. Nossa, mas é muito chique. E você sabe que dava certo, né? Porque as práticas divinatórias dão certo. Não. Tá certo? Sim. Eu cheguei uma época a quase que me orientar pelo I Ching. Eu já passei por isso, professor. Diariamente, dominada por aquela consulta. Que coisa horrorosa. Exato. Exatamente. Agora, nós saímos de uma lama, hein, Cristina? Graças a Deus. Quer dizer, eu acho que nós saímos, né? A gente nunca pode dizer, né? Nunca. Bom, eu não posso dizer não, professor. Não, mas nem eu. Eu não posso dizer não. Agora, existe um outro aspecto desse livro que tudo nesse livro é surpreendente e agradável. Mas
a gente consegue ter uma visão de como que Deus preparou um ambiente institucional. Tudo meu é ambiente institucional, que horror. É um ambiente institucional que eu falo assim, a estrutura do Império Romano, ela deu chance para tudo, assim, para tudo acontecer, né, professor? Que impressionante. Os juízos. Sim, sim. Assim, entrou alguma coisa aqui no meu olho, mas assim, quando a gente tem uma visão geral dessa história, a gente fica impressionado como é que Deus preparou as coisas, né? Assim, de forma a nos cativar, né? Porque se a gente pensa que nós saímos dessa situação do Império Romano, dessa devassidão, e chegamos a construir uma civilização cristã, por exemplo, a da Idade Média, né, do feudalismo, a gente vê que isso é um milagre de Deus, assim, absolutamente impressionante. É um milagre histórico, né? Não é aqueles milagres de cura, etc. Mas é um milagre, assim, que a gente, pensando bem, a gente só pode dar glórias a Deus por causa disso, né? Quer dizer, como é que Deus faz a humanidade sair dessa lama, né? E chegar a um cume, né, de devoção e de religiosidade, né, que ela demonstrou nessa mil anos depois, 1000 e poucos anos depois, né, dessa devassidão, né? Não que não houvesse na Idade Média devassidão, né? Mas a devassidão medieval ela acontecia com todo mundo sabendo que estava errado, mesmo os devassos, né? Que é uma coisa completamente diferente dessa devassidão institucional, né? Você fez uma metáfora muito, muito boa, né? Desses festivais, né? Antigos de devassidão com um baile funk a céu aberto no Parque Municipal, convocado pelo Calil. Era exatamente isso, né? Quer dizer, as pessoas elas eram obrigadas a ir nessas coisas por civilidade, por participação na trupe, participação na vida da cidade, né? Quer dizer, era uma assim, as próprias vestimentas eram obrigatórias, né? Quer dizer, e isso, e quem fosse contra isso, né, tinha as suas consequências, né? A gente vê pela vida de Paulo, né? Quando ele se revoltou contra o culto da deusa Diana, a gente viu o que aconteceu com ele, né? Porque aquilo era um ataque à instituição, né? A Ana Paula dizendo, horóscopo também, né? Sim, horóscopo também. As práticas divinatórias dão certo porque o demônio se serve delas. Sim, sempre, Ana Paula. Uma coisa curiosa, a igreja sempre condenou as práticas divinatórias, não porque elas eram ineficientes, né? Mas pela origem delas, né? Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas assim, esses curandeiros aqui, Zé Arigó, etc, eu acompanhei muito esses curandeiros. Nunca fui, mas eu tinha a descrição exata do que acontecia, porque eu tinha um irmão louco por essas coisas. Então ele ia nesses negócios. Os caras curavam. Não era brincadeira. Tinha cenas assim impressionantes desses curandeiros, né? Do curandeiro arrancar o olho de uma pessoa, raspar o olho, colocar ele de volta e curar a doença do olho da pessoa. Fazer operações abertas, de barriga aberta. Tirar coisas lá de dentro, fechar, e a coisa. E sem higiene, sem nada. Então, assim,
essas coisas, elas são impressionantes, né? Então, veja, hoje o poder do mundo sobre nós mudou de caráter, é claro, né? Com as coisas que o mundo próprio construiu, né? As tecnologias, etc, etc, né? Mas não nos iludamos, né? Assim, de achar que nós hoje somos, digamos assim, na essência muito diferentes, né, do que se você pegar essa geração minha, da Cristina, talvez da Ana Paula, nós sofremos um bombardeio assim impressionante desse mundo, né? Quer dizer, ela citou alguns autores aí, né? Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel de Foucault. O problema é que nós sofremos uma certa influência, mas pessoas que não leram essas literaturas que nós lemos também sofreram outras influências. Quer dizer, é uma coisa de maluco, né? A Aline pergunta aqui: professor, posso dizer que estamos em igualdade com esse período de Paulo, onde a chegada dos mártires e a construção da sociedade vieram para melhorar, tornar mais piedoso o meio que viviam. Esperar por um período como este é loucura? Não, não é loucura, não. Deus sabe o que Ele quer de nós, né? Os mártires, Aline, que você faz referência, eles não nasceram mártires. Eles nunca tiveram o planejamento de ser mártires, né? A situação é que os colocou no martírio, né? E nós temos que estar preparados para isso, né? Eu lembro de uma frase do professor Orlando, quando ele comentava sobre a missa, no contexto assim, ele dizia assim: o pessoal da missa nova fala que a missa nova é melhor porque eles entendem a missa. E a missa antiga é mais complicada, porque é latim, tem um tanto de coisa que não entende. Aí ele começava a discutir sobre realmente se quem ia na missa nova entendia alguma coisa que estava acontecendo. Claro que não entende. E ele falava assim: missa não é para entender nada. Missa não é para entender nada. Missa sequer é para você participar respondendo as coisas, né? Missa é para você estar ali diante de nosso Senhor Jesus Cristo, se colocar à disposição dele e estar preparado para morrer por ele. Ele usava muito essa expressão. Toda vez que a gente vai à missa, a gente tem que se colocar ali diante do sacrifício do nosso Senhor e com a disposição, né, de sacrificarmos por ele, de morrer se for preciso por ele, né? É isso que ele falava para a gente sobre a missa. E é verdade, assim, o cristão, o católico, ele, bem informado, né, ele deve estar sempre disposto a não sacrificar aos ídolos. Porque os mártires, eles morreram por isso, né? Por fazer aquele pequeno... Porque, veja bem, sacrificar pelos ídolos era uma coisa tão simples. Ele não precisava fazer nada. Porque o sacrifício era uma coisa institucional. Quem sacrificava os animais, etc., eram funcionários. Ele tinha só que participar daquilo. Tá certo? É como ir à missa. Nós participamos do sacrifício do Nosso Senhor, como ir à missa, quer dizer, o comportamento pessoal, né? Você vai num lugar onde há um sacrifício. E você participa desse sacrifício. Isso era tão simples para os mártires fazer e evitar o martírio. Mas eles não iam. Eles não iam. Não é? E por isso morriam.
Então, é claro que sempre estará aberta a possibilidade de uma era de novos martírios mais explícitos, porque há martírios, né? Quantos cristãos morrem por ano no mundo por causa da religião? Centenas de milhares todos os anos, né? Então há martírio. O martírio não acabou, né? Não chega a nós aqui, do nosso grupo, etc. Mas o martírio continua, a matança de cristãos continua no mundo inteiro em bases industriais, né? Então não nos esqueçamos disso também, né? A Aline fala, a leitura de ontem completa esta. A leitura de ontem é do clube de leitura, né? Sim, isso mesmo. Mas então, gente, alguma outra observação, alguma outra pergunta? Então, não tendo mais mártires e grandes santos, isso mesmo, Aline. Não tendo mais nada, Deus lhes pague a paciência, a assistência e a participação. Nós estamos então na página 453 e amanhã, se Deus quiser, nós tomamos a leitura aqui, tá certo? Tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.